Boa noite a todos. Tá fraco. Boa noite. Agora sim, viu? Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, né, de ter a casa de vocês aberta, né, para a gente poder falar um pouquinho desse trabalho que se inicia com esse espírito, né, Hamed, né, transtornos mentais, remédios espirituais. Então, muita gratidão pela casa, né, pelas pessoas que puderam abrir as portas para que nós pudéssemos falar sobre este livro e desenvolver a temática, né? E também pelas pessoas que puderam abrir o espaço, né, que já estava ocupado, para a gente vir falar um pouco sobre isso, né? Ficamos muito felizes e gratos, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sou de moro em Juiz de Fora, mas sou natural do Rio de Janeiro. Eu sou meio mineiro carioca. Vou fazer terapia para descobrir o que eu vou ser, né? Paulista, quem sabe, né? Ainda não sei, gente, não sei de nada. A vida é um mistério, né? Tem um amigo meu que diz: quando a gente descobre as respostas, Deus muda as perguntas. Então, não tenhamos tanta sede ao pote para descobrir as respostas, né? Porque Deus pode mudar as perguntas. A gente fica de novo sem saber o que fazer. E esse livro, né, ele traz transtornos mentais, né, em torno de 10 transtornos e remédios espirituais, né? Traz o transtorno por uma perspectiva psiquiátrica da Terra, para as pessoas compreenderem o que é o transtorno de uma forma acessível, palatável, né? Que elas possam compreender de fato o que é aquele transtorno, e também a psicodinâmica espiritual dele. Quais são as causas daquele transtorno? Não significa exatamente que todas as pessoas que têm TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, todas elas são pelo mesmo motivo. Não. Mas existe uma tendência comportamental. O espiritismo não é uma equação exata, mas existe uma tendência comportamental da gente ter transtornos, né? O que é um transtorno? É um conjunto de sintomas, e muitas vezes nós precisamos chamá-los de transtornos, porque é necessário medir, compreender aquilo que as pessoas sentem, para que elas possam ser medicadas, serem trabalhadas no campo psicoemocional, da terapia, né? E também dos tratamentos espirituais. Tudo fica mais fácil, né, quando nós denominamos o que é um transtorno e os seus diversos entendimentos. E hoje no mundo, nós temos em torno de 1 bilhão de pessoas que têm algum tipo de transtorno. E hoje, a maior preocupação do brasileiro, 52% dos brasileiros, a maior parte dos brasileiros, a maior preocupação se refere ao transtorno da saúde mental. É mais do que o câncer, é mais do que o infarto, é mais do que a fome, é mais do que qualquer outro tipo de questão. Parece que hoje ter saúde emocional virou um símbolo de um patrimônio, né? Vale mais do que um carro, vale mais do que uma casa, porque quando nós perdemos o governo da nossa mente, tudo se perde, né? Cristo já dizia uma frase muito bonita para a gente: de que adianta a gente ter o mundo inteiro e perder a si mesmo. Então, o objetivo de nos tratarmos espiritualmente, o objetivo da psicologia da Terra, da psiquiatria da Terra, e esses dois laços unidos, trazendo para as pessoas esperança,
nos seus tratamentos emocionais. É o objetivo desse trabalho. 2023, 700 mil pessoas cometeram suicídio. Quantas delas não foram induzidas, possivelmente por amigos espirituais? E a maior parte do mundo ainda desconhece a doutrina espírita. Ainda desconhece os caminhos que levam a pessoa a atentar contra a própria vida. Nós estamos aqui colocando culpa no obsessor. Nós estamos aqui trazendo que ele induz a pessoa na sua fragilidade, conhece a sua fragilidade, potencializa a sua fragilidade e o faz cometer um ato que talvez você, se não fosse por aquela influência espiritual, você não faria. Nós temos uma amiga lá no Rio de Janeiro, ela é inclusive atriz da Rede Globo, pessoa muito de bem com a vida, muito feliz. Ela me procurou para uma sessão de terapia, não entendi o que estava acontecendo. E quando nós ligamos o vídeo, ela estava desfigurada. O semblante dela estava completamente desconfigurado. Uma pessoa que era risonha, alegre, feliz. Em apenas 20 dias, não conseguia mais dormir. Não conseguia mais levantar da cama, não conseguia mais sorrir, não conseguia mais fazer o seu trabalho, não conseguia ler os seus roteiros, e aquilo me gerou uma apreensão muito grande. Era uma sexta-feira à noite, o nosso trabalho na casa espírita era sábado, e a mãe dela estava próxima, eu perguntei para ela e para a mãe, que nós somos também amigos, se ela poderia vir à nossa casa espírita. E ela veio, Então, no trabalho de desobsessão, que é um dos remédios espirituais que nós trazemos aqui nesse livro, nessa obra, chegamos na porta do trabalho de desobsessão e os espíritos falaram: deixem que a moça entre. Bom, deixamos, Porque lá quem manda são os espíritos. Graças a Deus, Porque se fosse a gente, talvez não daria tão certo. E eles falaram de uma forma muito incisiva: deixem que a moça entre. E ela entrou, eu acompanhei, porque ela sentia medo do que estava acontecendo, e a mãe entrou comigo também. E eu sempre acompanho esses casos em loco na nossa casa espírita, Até porque a gente quer ver na prática o que o Hamed traz para a gente na teoria. Porque a teoria sem a prática perde sentido. Kardec nos ensina que pela observação nós conseguimos perceber os casos, os fenômenos, os fatos. E quando ela entrou na sala, na mesma hora que ela colocou o pé na sala, uma entidade espiritual deu passividade. E aquela entidade espiritual acusava essa minha amiga de, no futuro, no pretérito, de ter roubado a esperança dela, de ter jogado ela no fundo do poço, E estava ela ali a obsediando numa trama vingativa, pelas extravagâncias que ela cometeu no passado com ela. E naquele momento, a equipe espiritual se reuniu, fizemos orações, preces, e ela, a própria pessoa, a própria minha amiga, pediu desculpas a esse espírito. Pediu desculpas pelo que fez, e que hoje era outra pessoa, e que jamais faria aquilo com outra pessoa novamente. Então ali houve um perdão. Porque todo o processo de desobsessão é um processo de perdão.
seja uma obsessão de encarnado para encarnado, que existe. Nós não temos ideia e noção da força de uma inveja, dos fluidos deletérios envolvidos por um processo de inveja, por um processo de ódio, por um processo de mágoa. E as duas se abraçaram. Se abraçaram. Choraram. E ela falou: agora eu posso partir em paz. Mas pelo menos um problema do mundo foi resolvido. Existem muitos outros problemas. Existem muitos outros casos. E nesse momento temos uma sala funcionando na casa. Isso eu acho muito bonito. Com desobsessão. José Herculano Pires, como Chico Xavier costumava dizer, era o melhor metro que mediu Kardec. E ele dizia de uma forma muito sucinta: todas as casas espíritas deveriam ter reuniões mediúnicas para pacientes psiquiátricos. Por mais que a pessoa tenha dado brecha, por mais que a pessoa tenha dificuldades e o obsessor aproveita daquelas dificuldades, qual o nosso papel enquanto espíritas? É julgar as dificuldades daquele irmão ou de ajudá-lo? O espírito Hamed uma vez me disse: se tem uma pessoa se afogando, o que você faz? Você ensina aquela pessoa a nadar novamente, ou você a resgata? Isso vale para as nossas vidas, porque muitas vezes as pessoas estão em sofrimento, em vulnerabilidade, e nós queremos fazer palestra. Muitas vezes as pessoas apresentam dificuldades, seus processos de depressão, processos de ansiedade, e a gente quer trazer palavras clichês, que não vão consolar ninguém, que não vão tocar aquela alma, que não vão tocar aquele indivíduo, que não vão aquecer o seu coração. Quantas vezes já me peguei vendo situações que a pessoa estava no processo depressivo terrível e disseram para ela: isso passa. Isso me dói bastante. Porque toda pessoa que eu atendo na casa espírita também, pelo atendimento fraterno ou pela conversa, nós dissemos: isso passa, mas até passar nós estaremos com você. Vai passar. Vai passar. Mas jamais podemos tirar a legitimidade de uma dor. Certa feita, no trabalho, eu sou médium de cura, não se assustem, não sou mutante. Nós estávamos atendendo uma pessoa, já era uma médica homeopata, muito conhecida, e ela fez uma cirurgia para hemorroidas e acabou que a cicatrização não ficou muito boa. Você é médica, né? Não cauterizou, é isso? Não cauterizou. É sempre bom ter um médico perto, né? Ter um psicólogo, médico, tem advogado aí também? Tem ela. Eu vou pedindo ajuda, entendeu? E não fizemos nada, foi à distância. Ela estava 4 noites sem dormir por conta das dores do processo de cicatrização. E para ela teria que voltar e fazer uma cirurgia espiritual, uma cirurgia material, né, para que o processo pudesse melhorar.
mas ela não se permitia passar pela cirurgia espiritual, porque achava que a dor dela, que o sofrimento dela era menor do que as pessoas da África. E enquanto ela falava isso, a filhinha dela de 7 anos, talvez inspirada pelos espíritos, disse: mãe, dor é dor. Não importa. A sua dor, para esse momento, talvez para mim, pode não ser tão significante, mas para você pode ser. Nós não devemos diminuir a dor de ninguém. Nós não temos autoridade, legitimidade para dizer: ah, mas tem gente sofrendo na África, ah, mas tem gente morrendo de fome. Não, a sua dor é importante. A sua dor é legítima. O seu processo de evolução espiritual tem tudo a ver com a sua dor. A sua dor quer dizer alguma coisa para o seu processo de evolução espiritual? Que nós jamais possamos diminuir uma dor. Tem gente que aceita fácil a partida de um filho, tem gente que não aceita. Cada um tem o seu tempo, cada um tem sua assimilação. Uma outra questão que aparece nesse livro são os transtornos de déficit de atenção, de hiperatividade, né? Que agora está aí na boca do povo, o famoso TDAH. Tem alguém aqui TDAH? Aliás, eu nem fiz as perguntas, né? Tem alguém ansioso aqui? Não, fala a verdade, gente. Não adianta fingir. TDAH, bipolaridade, pânico, TDAH também, viu, gente? Depressão. Então o livro é pra gente, viu? Inclusive para mim. Primeira vez que eu fui escrever o livro, o Espírito Hamed falou assim: o livro, a princípio, é para quem escreve. Pô, já não basta eu aqui me dedicando, ter que ficar ouvindo essas coisas todas, né? É porque nós temos tantas dificuldades, né? Mas o bom da vida é que a gente admite, né, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, né? E vou falar um pouquinho sobre esse TDAH, porque muitas pessoas não compreendem. E eu vejo muitos adultos dizendo que tem TDAH e não tem TDAH. Na verdade, estão muito ansiosos e com esse imediatismo das pessoas, né, essa procura desenfreada pela internet, pelo que estão dizendo, essa troca de mensagens que a gente tem que responder, né, em tempo real, briga com as pessoas porque não respondem, né? Nunca acontece isso, né? Na vida de vocês, acredito que não. Mas isso tem gerado processos de ansiedade muito fortes, as pessoas têm perdido o foco. Mas quando a gente vai conversar com alguém que de fato tem TDAH, a gente começa a ver também no DSM-5, né, que traz a questão dos diagnósticos, dos transtornos mentais, que o TDAH ele apresenta essa condição na infância. São criaturas, né, seres que desde mais novos não conseguiam assimilar as matérias, tinham dificuldades de decorar, de memorização, e por esse motivo ficavam hiperativos, né? Se tornavam hiperativos e são muito desatentos, né? São muito desatentos. Então as pessoas já nascem
com TDAH, já nascem com esse transtorno. Porque uma das causas espirituais que o Espírito Hamed traz como uma hipótese é que pessoas com esse transtorno têm a sua inteligência embaçada. São pessoas extremamente inteligentes, mas a princípio veio com aquela inteligência restrita, aquela inteligência um tanto quanto embaçada. Então, quando ele vai buscar acesso, ele sabe que tem aquela inteligência. Nós, espíritos imortais, sabemos que temos ou não temos alguma coisa. Aquilo fica de forma inconsciente nas nossas memórias vivas, nos nossos arquivos mentais. E quando ele vai acessar, ele não consegue. E quando ele não consegue, ele fica hiperativo, ele fica nervoso, ele se frustra, ele fica apático. E nós ficamos pensando como nos curarmos de TDAH. Como sairmos de um transtorno, que tem acometido muitas pessoas na atualidade. A primeira parte é o tratamento da terra, que não deve ser abandonado. Existem medicações, inclusive agora novas, que nem psicoestimulante tem. Eu tomo. Então são medicações que deixam a gente menos hiperativo, mais atento, trazem ao nosso sistema nervoso central serenidade, tranquilidade, para que nós possamos fazer as nossas atividades. O TDAH geralmente precisa de uma rotina, muitas vezes imposta da sua vida, porque tudo que ele começa ele não consegue terminar. Então, com essa rotina imposta, com esse xizinho, você vai marcando, você faz uma rotina, você vai trabalhando aquilo, você começa a trazer para a sua vida uma certa organização, o que facilita você acessar os seus recursos de inteligência. E além disso, encontrar o seu propósito de vida. Eu acho que todos nós também aqui estamos buscando o nosso propósito de vida. Todos nós estamos. Então, as pessoas com TDAH precisam utilizar a sua inteligência para caminhos felizes da existência. A reparação pelo bem, a reparação pelo amor, faz com que aquilo que estava embaçado se torne mais concreto novamente. E aí ninguém segura. Quando a criatura se envereda pelo caminho do bem, pelo caminho do amor, pelo caminho daquilo que ele tem como sentido de vida e é para o bem, aquela essência volta. Talvez não com toda força do passado, mas volta. Por isso que o amor sempre cura. E uma de nossas pacientes com TDAH nos procurou, por conta de ter esse transtorno, para visitar a nossa casa, e acabou que fez alguns processos terapêuticos comigo, e eu percebi que aquela apatia estava um tanto quanto desproporcional aos problemas que ela tinha. Nós estávamos trabalhando a rotina, a inteligência, acessar os recursos dela no processo terapêutico, mas nada adiantava. Ela já estava tomando medicação, foi ao neuropsicólogo para que pudesse ter um diagnóstico correto, sensato, embasado pela ciência da Terra. Então, convidei-a para ir ao centro espírita. O noivo dela também é espírita, e hoje é trabalhador da casa, coisa boa, Além da ida dela, ele se tornou um trabalhador e médium da casa.
E a primeira vez que ela chegou na casa, isso já vinha acontecendo muitas vezes, ela tinha uma falta de ar muito grande, tanto na hora de acordar quanto na hora de dormir. E a causa era desconhecida. Ela foi a médicos, procurou instrução, procurou, de certa forma, buscar saídas para aquela circunstância, não encontrou. Não havia problema nenhum pulmonar, respiratório, desvio de septo, não roncava como eu. Esquece essa parte. Então, trouxemos para a casa espírita, levamos ao espírito Pedro Ernesto, que é um espírito que inclusive tem um hospital no Rio com o nome dele, e o espírito Pedro Ernesto fez uma cirurgia espiritual. Primeiro, para reorganizar a parte psíquica dela, que estava um tanto quanto deteriorada no campo fluídico do perispírito. Então ali houve uma reorganização psíquica para que o fluxo de pensamentos dela voltasse ao normal, e nos orientou que procurasse a desobsessão. E que ela entrasse na desobsessão, que era urgente. Então nós pegamos, fomos com ela até a desobsessão, entramos, e ela começou a sentir uma falta de ar, bem na porta da sala da desobsessão, mais forte. E o pai dela havia morrido 8 meses antes. Ele tinha alcoolismo, acabou que bebeu demais e morreu afogado. Uma triste história, Acaba que muitos de nós perdemos pessoas antes do tempo, por conta dos vícios e das dificuldades que os vícios trazem para a nossa vida. E aquela falta de ar começou a crescer, ao ponto que entramos. E quando entrou, já se manifestou o pai dela. E o pai dela, mediunizado, deu passividade pela médium, olhou para ela e disse: minha filha, me desculpa, quantas vezes eu tive a oportunidade de dizer que te amo e não disse? Quantas vezes tive a oportunidade de passar o final de semana com você, fazer uma viagem com você, ir ao cinema com você e não fui? Me desculpa. E os dois se abraçaram, choraram bastante, e ele disse: agora eu posso partir em paz. Agora me levarão para hospitais, no mundo espiritual, para que ele pudesse ser tratado e reiniciar a sua trajetória espiritual. Isso é muito bonito, mas ao mesmo tempo nos traz grandes reflexões. Porque quantas vezes nós temos pessoas ao nosso lado, estão ali ao nosso lado, e nós não dizemos que amamos. Quantas pessoas estão ali ao nosso lado, e nós adiamos o amor, nós adiamos a manifestação do afeto. Adiamos, mas a gente não sabe o tempo de amanhã. Cada dia por si só é uma vida, já dizia Sêneca, o filósofo estoico. Dentro da macrovida, cada dia é uma grande vida. Às vezes a gente guarda uma roupa para uma ocasião especial, mas não seria todo dia uma ocasião especial? Estar aqui hoje não é uma ocasião especial? O ar que respiramos não é uma ocasião especial? Todos os dias são ocasiões especiais. Os encontros no trabalho, os desencontros, as informações,
a troca de afeto sempre será especial. E a nossa vida vai rebando, a nossa vida vai dando continuidade, para que nós possamos encontrar em nós os verdadeiros recursos do amor. E existem tantos outros transtornos, tantas outras dificuldades que pairam sobre o ser humano. Uma delas que eu gostaria de trazer aqui hoje, que nos traz uma grande emoção, é o autismo. Porque temos visto muitas famílias receberem pessoas autistas em seu bojo familiar. E o autista, ele apresenta uma dificuldade de se relacionar. Ele apresenta uma dificuldade em se expressar, em falar, e tem uma tendência de se isolar do mundo e criar o seu próprio mundo particular. E o Espírito Hamed, ele veio escrever sobre o autismo, dizendo que são seres que são amados por Deus, como todos nós, porém, assim como todos nós, porém eles, numa questão desproporcional, tiveram dificuldade em aceitar o processo reencarnatório, postergaram muito o processo reencarnatório, a responsabilidade que está aqui na Terra, a responsabilidade de ser pai, a responsabilidade de ser mãe, a responsabilidade de conduzir a vida. Se nós soubéssemos e tivéssemos ideia e noção do quanto cada ato que nós temos e pensamos tem uma responsabilidade, talvez nós mudaríamos a maneira como enxergamos o mundo. Porque cada um aqui tem uma maneira de observar o mundo. Se eu pegar uma moeda e apontar para o sol, alguns aqui podem dizer, a moeda é do tamanho do sol. Outros podem dizer, não, não é. A moeda não é do tamanho do sol. Porque cada um de nós tem uma percepção íntima. Cada um de nós tem uma percepção íntima que vai refletir naquilo que pensa, naquilo que diz, naquilo que reproduz. E muitas vezes nós temos dificuldade em aceitar o que o outro diz, sendo que o outro é o outro, e nós somos nós. Eu sempre digo para os meus pacientes, eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês, eu repito para vocês, eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual que vocês querem primeiro? Todo mundo quer amar primeiro, né? Olha o medo que a gente tem, né, das notícias, né? Que medo que a gente tem das surpresas que a vida nos proporciona, né? A gente quer amar primeiro para passou. Mas é a mesma, gente, é a mesma. A boa e a má notícia é a mesma. Nós não mudamos ninguém. Você, quando casa para mudar o seu marido, sua sogra, você está cometendo um tremendo de um equívoco. Não é sua função mudar o outro. Não é sua função remodelar o outro.
A sua função é construir um novo eu dentro de si. Essa é a má notícia. Porque depende de humildade. E a humildade é um remédio sagrado. Porque a humildade faz com que nós possamos ter olhos de ver as nossas dificuldades. Porque a pessoa que lida bem com as suas dificuldades, as suas limitações e as suas imperfeições, enxerga o mundo de outra forma. A pessoa que possui o relacionamento consigo mesmo, quando as luzes se desligam, quando o barulho da São Paulo é uma cidade que para, né? Então, vamos pensar em Minas Gerais, né? Porque a cidade aqui é 24 horas, né? Não para, né? Não é um bom exemplo. Mas quando o barulho de Minas Gerais, por exemplo, né? Desculpa, falar São Paulo, né? Você merece, né? Quando o barulho da noite chega e você está a sós com você, a sós com o espelho, qual o relacionamento que você tem com você? Porque a maneira como tratamos o outro é a maneira como nós dois tratamos. E muitos transtornos mentais vêm à tona porque nós nos tratamos de uma forma severa, dura. Nós não nos damos oportunidade para amarmos e sermos amados. Então, quando nós trabalhamos as nossas culpas interiores, quando nós nos perdoamos pelos nossos erros e equívocos, nós conseguimos ter um relacionamento com o travesseiro mais feliz. Porque todo mundo erra. Eu erro, tu erra, ele erra, nós erramos, né? Professor de português, cadê? Tem que incorporar um. Todos erram, gente. Todo mundo aqui erra. E que bom que erra. Só que a gente finge que não erra. A gente esconde os nossos equívocos. Ninguém está dizendo para a gente sair postando nas redes sociais os nossos equívocos. Mas é que é constrangedor abrir as redes sociais. Você acordou, brigou com sua esposa, foi para o seu trabalho, brigou com seu chefe, a sua sogra te ligou, mandando uma lista imensa de coisas para você fazer. Tadinha das sogras, né? Mas eu já descobri que no mundo espiritual tem um grupo de sogras, obsessoras. Eu estou pensando em mandar para essa reunião. Dá tempo? Que horas acaba? Que horas acaba aí? Aceito as sogras, não? Mas é uma legião, gente. Mentira, gente. Mentira. A sogra, ela tem um cuidado tão grande que ela controla, não é? Mas brincadeiras à parte, né? Todos nós erramos, né? E a gente fica quite com a vida quando a gente aprende com o erro. A questão não é errar, a questão é se colocar à disposição de assimilar novos comportamentos, para que aquele erro não se repita. Porque o que vai acontecer? Você vai procurar o centro espírita, vai receber a cirurgia espiritual, você vai melhorar, vai ficar muito bem, vai se sentir muito bem, vai tomar as medicações,
Mas se tornarmos a ter os mesmos pensamentos, adoeceremos novamente. Por isso que a reforma íntima é um processo que tem início e não tem fim. Ele começa, mas não para. Ninguém vai ficar perfeito nessa encarnação. Olha que maravilha. Que notícia boa. Ninguém que é mais grosso vai ficar fofo, né? Fofinho, numa mesma encarnação. Mas nós podemos olhar para a gente com mais gentileza, com mais boa vontade, valorizar aquilo que já conquistamos. Esses são os remédios espirituais. Estão aí à nossa frente, na nossa mão. Estão na nossa mão. Queria falar de um remédio espiritual muito importante que está nesse livro, que é o perdão. Alguém que precisa perdoar alguém? Que bom. Por que temos dificuldade de perdoar? Segundo o Espírito Hamed, Joana de Ângeles, Emmanuel e tantos outros espíritos amigos nos trazem a dificuldade que nós temos de nos perdoar, revela a incapacidade de perdoarmos o outro. Se a gente pega leve com a gente pega leve com o outro. Porque a gente compreende que o outro tem um processo de evolução espiritual, tem um processo do seu crescimento espiritual, e cada um de nós uma assimilação. Cada um de nós uma assimilação. Nós temos uma paciente que nos procurou do centro espírita e estava com muitas dificuldades com a filha, né, que havia afirmado-se homossexual e assumido o namoro, né, a partir dessa orientação sexual que ela teve, que ela manifestou para com a mãe. E a mãe ficou muito chateada. E ela não ficou chateada com a filha, porque frustrou o sonho dela de ser avó, né? Porque muitas vezes nós olhamos nossos filhos com as nossas projeções, com as nossas expectativas. Eu quero que ele seja isso, e não aquilo que ele veio fazer. É um grande erro. Muito se fala em evangelização de crianças, mas pouco se fala em evangelização de adultos, maduros, conscientes. E eu perguntei para ela: hoje você não conversa mais com a sua filha? Ela: não. Mas em que momento houve a virada de chave? E ela disse: quando eu não respeitei o fato dela ser homossexual. E eu perguntei para ela: você acha que está certa? Eu falei: eu não acho que eu estou certa, mas ela não pode me tratar mal assim, ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu só fiz uma pergunta: você acha que está certa? Pegamos a Revista Espírita, 1866, no capítulo intitulado Mulheres têm Alma, feito por Allan Kardec, onde ele coloca que a homossexualidade não é nenhum tipo de anormalidade. Eu mostrei para ela, está aqui.
Não é nenhum tipo de anormalidade. A sua filha é honesta? É. A sua filha é promíscua? Não. A sua filha era uma boa amiga? Sim. Olha o que você está perdendo pelo seu preconceito. A oportunidade de conviver com uma pessoa que você ama, que é sua melhor amiga. Ela chorou, tudo mais. Só que ela continuou magoada porque a filha não a tratava mais com o mesmo carinho de antes. Então teve certo dia que ela ligou para a filha e pediu desculpas e a filha não aceitou. Aí começamos a fazer um processo terapêutico para que aquela mágoa fosse dissolvida, aquela mágoa fosse aos poucos, resolvida dentro do coração da mãe. Mas toda vez que a filha dizia não, parece que voltava tudo. Então teve um belo dia que ela me mandou uma mensagem: minha filha me pediu uma geladeira. Aí eu fiquei todo feliz, porque eu lembrei daquela história do Chico, que teve a sua cachorrinha, boneca, né? Sua cachorrinha morta, e me veio à mente essa história, porque o Chico tinha uma cachorrinha chamada Boneca, ele tinha um carinho muito grande por aquela cachorra, um cuidado, um zelo, e a irmã achava que o Chico chegava cansado em casa, dos trabalhos mediúnicos, e cuidar daquela cachorrinha, gastava o tempo dele, matou a cachorra, deu chumbinho, sei lá o que ele fez, a cachorra desencarnou, vamos assim dizer. E o Chico ficou magoado. Emmanuel aparece para ele e diz: descobre o que ela gosta, porque existe uma mancha negra, fluídica, no seu coração, que está atrapalhando os nossos trabalhos. Descobre o que ela gosta e dê a ela. Ele descobriu que era uma máquina de costura, e o Chico foi lá e deu a máquina de costura para a irmã. Quando ele entregou, um fluido branco saiu da irmã e dissolveu aquela mágoa no coração dele. E essa história me veio à mente. O que eu faço? Minha filha pediu uma máquina, uma geladeira. E ela já está fazendo nutrição, Ela precisava de uma geladeira mais bem trabalhada, para fazer aquelas receitas, aqueles potes para os estágios dela. E eu falei: agora é a hora. Ela: o quê? Agora é a hora. Dê a geladeira. Aí falei para ela: eu não cobro 2 sessões, eu faço a minha parte. Depois ela pagou a sessão, ficou tudo bem. Valeu a pena. Eu falei: juro para Deus, eu não cobro 2 sessões, dá essa geladeira, pelo amor de Deus. Aí naquele mesmo instante eles fizeram um vídeo com a filha, e muito emocionados falaram: filha, você vai ganhar a geladeira. E mais, nós compramos, tem uns potes aí, Tupperware, mais modernos, para ela colocar as comidinhas dela, e fizeram uma compra no mercado, e a compra chegar em 30 minutos na casa dela, pelo iFood. Aí ela começou a chorar, porque não é a compra apenas de uma geladeira, não é a compra apenas de uma máquina de costura, é o afeto, é a preocupação, é a restauração de um elo de confiança que estava sendo feito naquele momento. Perdi minha paciente, porque a depressão acabou. Fiquei feliz, confesso. Mas ela fala que agora eu sou o melhor amigo dela. Tá bom, tá ótimo.
Porque o grande barato do psicólogo, do psiquiatra, é quando ele vê as pessoas caminharem sozinhas, né? Talvez seja, né, a maior recompensa que a gente tem na nossa profissão, ver ele caminhando sozinho. Perdi o paciente. A depressão foi embora, perdoou a filha. Assumiu a condição dela, recebeu a namorada em casa e tratou-a com dignidade. Tratou-a com amor. Então, minha gente, para a gente finalizar, vou trazer uma palavra que está nesse livro. Antes da hospitalização, antes de qualquer outra coisa medicamentosa, nós precisamos de oferecer para o outro hospitalidade. Porque era assim que Jesus fazia com as pessoas ao seu redor. Amorosamente acolhia todos. De sandálias empoeiradas, tinha sede de amor. Olhava para os outros, despertava amor e ódio. Amor daqueles que o admiravam e o inspiravam, e ódio naqueles que o invejavam. Que nós possamos sair daqui hoje com um pouco mais de Jesus no nosso coração, porque Ele é o verdadeiro amor das nossas vidas. Então que Deus abençoe vocês. Quem quiser o livro lá embaixo, né? Eu ainda tenho mãos, posso autografar. E muito obrigado. Deus abençoe.